doutora, e aquele adulto que vive com problema nasal também? Vive congestionado, vive espirrando, vive qual o que que pode ser isso, né? O que que pode estar acontecendo? Bom, o adulto é um pouquinho diferente da criança. Então, se na criança a gente vai ter as rinites, aumento de adenoide, no adulto a gente pode pensar assim, né, nos quadros de rinite. Aqui as infecções de via respiratória são muito menos frequentes, então o adulto tem 3, no máximo 5, então não vai ser aquela coisa que parece tão constante assim, que faça diagnóstico diferencial com quadros mais crônicos, né? E no adulto é muito importante também as questões estruturais do nariz, então a gente pode ter desvios de septo. O septo é essa parte que divide o nosso nariz no meio, então com o passar do tempo, do crescimento, a gente pode ao invés de desenvolver ele retinho, ele acabar fazendo desvios, né, de osso e cartilagem e acabar trancando uma narina. Hum. Nós temos também os quadros de sinusite crônica, com pólipos no nariz, que são umas carnes que crescem ali dentro. Então a gente tem, algumas, doenças um pouco diferentes da criança, mas quando é uma coisa, assim, constante, então o nariz está sempre trancado, o adulto respira pela boca, da mesma forma como na criança, a gente precisa investigar para fazer um diagnóstico correto. E sobre o desvio de septo especificamente, né? Ele é sempre caso de cirurgia? Não necessariamente. Por que que a gente opera o septo? Para a pessoa respirar melhor. Uhum. Então, existe aquela pessoa que vai no consultório por algum outro motivo, às vezes uma queixa até de ouvido, enfim, a gente examina o nariz e vê que tem um desvio de septo. Mas a pessoa respira bem, é um desvio de septo que não é obstrutivo, então aquela narina funciona apesar do desvio. Nesses casos, não tem indicação de cirurgia. Agora, aquele desvio que causa uma obstrução realmente da narina, então a pessoa não consegue respirar direito naquele lado, que realmente tem uma respiração oral, isso acaba impactando muito na qualidade de vida, na qualidade de sono também daquele adulto, e aí pode sim ter indicação de cirurgia. Claro que a gente antes vai avaliar se existem outras causas conjuntas, então se, por exemplo, além do desvio de septo, o paciente também tem rinite, que faz crescer as carnes esponjosas, que a gente chama de cornetos, né, diferente da criança que é adenoide, no adulto a gente vai pensar mais no corneto, que é a carne mais aqui de baixo. Hum. Então, a gente pode, nesses casos, tentar antes um tratamento medicamentoso, controlar melhor essa rinite e ver se isso já é o suficiente para aquele adulto respirar melhor. Se isso não for o suficiente, ou se a pessoa não tem nenhum outro fator, é só o desvio de septo trancando realmente o nariz, aí a indicação é cirúrgica. Porque não tem como a gente medicamentosamente mudar esse septo. O septo ele é formado por osso e cartilagem, então para eu modificar ele, eu preciso necessariamente da cirurgia. Só e é muito Exato. complexa essa cirurgia? Não, não, é claro, cirurgia sempre envolve riscos, sempre tem os seus poréns, sempre tem a recuperação, mas é um procedimento tecnicamente simples e é importante que se diga, se a gente estiver falando só de desvio de septo, cirurgia funcional do nariz, a gente não vai modificar nada esteticamente. Hum. É uma cirurgia que é feita toda por dentro do nariz, sem nenhum corte, nada Ah, externo, é? Nossa. e que inclusive não deixa o paciente roxo ou inchado no pós-operatório. Hum. Quem olhar o paciente fora nem sabe que ele operou o nariz, né, isso falando de uma cirurgia exclusivamente funcional, Hum. sem estética associada. Então é feita com anestesia geral normalmente, porque a gente tá mexendo numa região de via respiratória, que tem sangramento, mas em geral é um procedimento que costuma durar uma, no máximo 2 horas. O paciente fica mais umas 2, 3 horas na recuperação e já pode ir para casa, não precisa ficar internado. A recuperação costuma ser tranquila, não é muito doloroso normalmente, mas são dias que eu falo que são chatinhos, porque são 7 a 10 dias com o nariz bem trancado, é normal no início ter bastante secreção acumulada, são normais pequenos sangramentos, então isso que é a parte mais chata. Antigamente se usava muito tampão no pós-operatório de septoplastia, então o paciente chegava em casa com aqueles tampões, né, aquelas fotos que assustam muito os pacientes, mas hoje em dia a gente dificilmente vai usar tampão, a não ser que tenha realmente alguma necessidade, algum Uhum. sangramento, que é extremamente raro. Então a maioria dos pacientes sai com o nariz sem nada dentro, ou no máximo com uma plaquinha de silicone que está no septo, só para prensar e ajudar na cicatrização, que a gente chama de splint, mas que não tampa completamente a narina. Então realmente é muito mais tranquilo do que já foi.
Nossa, e quando a gente fala de desvio de septo, parece que vem um bicho de 7 cabeças logo. É, e as pessoas muitas vezes acham que: "Ah, eu devo ter um desvio de septo, porque meu nariz é meio torto". Uhum. Nem sempre o que a gente enxerga por fora é Hum, o que é por dentro, porque muitos desvios do nariz estéticos por fora não estão associados com o septo. olha só. Alguns até têm relação, porque essa parte do nariz mais cartilaginosa, realmente aqui é a cartilagem septal. Então, se eu tiver um desvio importante da cartilagem septal, eu até posso ter uma lateralização do nariz. Uhum. Mas tem muitos desvios que são relacionados com a parte mais óssea, que não tem nenhuma relação com o septo. E quando a gente mexe no septo, a gente não mexe em estética. São 2 coisas completamente diferentes. Então as pessoas misturam um pouco essas 2 cirurgias, e aí acaba virando um bicho de 7 cabeças. É verdade. E tem como a pessoa, já que vou ter que operar o septo, já associar isso com uma plástica, por exemplo? Sim, Hum. inclusive se, essa é uma vontade da pessoa, o ideal é que as 2 coisas sejam feitas no mesmo Ah, momento. é? Por 2 motivos. Primeiro que daí é uma cirurgia só, é o mesmo acesso, aí, se a gente fosse fazer num segundo momento outra cirurgia nasal, ia ter fibrose, cicatriz, então sempre é melhor fazer no mesmo procedimento. E o segundo motivo é porque muitas vezes, dependendo do que for ser mexido na parte estética, o cirurgião plástico precisa de cartilagem para fazer Hum. enxertos. E a gente, quando a gente opera o septo, a gente remove cartilagem. Hum, Então, isso ajuda o cirurgião plástico, porque ele já aproveita aquela cartilagem que a gente removeu, e ao mesmo tempo pode acontecer de que se as coisas forem feitas separadas, então, você fez primeiro uma cirurgia funcional, e aí mais adiante decide fazer uma estética, pode ser que quando o cirurgião plástico for abrir, não tenha cartilagem suficiente, pra usar. porque foi Uhum. removida. E aí ele precise pegar de outros lugares, como cartilagem de costela, cartilagem de orelha. Então, sempre é melhor associar os 2 Uhum. procedimentos. Não que não possa ser feito separado, né, às vezes a pessoa não tem essa intenção no primeiro momento, a gente sabe que a estética, ela normalmente é particular, então tem questões financeiras, né, então, pode ser feito, mas sempre o ideal é fazer junto. Uhum. Particularmente, eu não faço a parte estética. Não faço. Eu nunca gostei muito dessa parte mais estética, e a cirurgia estética de nariz, ela é muito minuciosa. Uhum. Eu costumo dizer que o cirurgião plástico não tem que ser bom em cirurgia plástica, ele tem que ser bom em nariz. Ele tem que ter muita experiência, porque é rosto, ela é muito detalhista, às vezes são milímetros que mudam toda Uhum. a anatomia, toda a configuração do nariz, então realmente tem que ter muita prática. Então eu geralmente trabalho com cirurgiões plásticos, né, a gente já trabalha em equipe. Em conjunto daí, né, que você Exato. então a pessoa chegou no teu consultório: "Bom, preciso fazer essa cirurgia de desvio de septo". Já faz um combinado com o cirurgião plástico e organiza para ser tudo junto. É o Exato. mundo ideal, digamos assim. Exatamente, exatamente. Legal. Ou o contrário também, às vezes eles procuram um cirurgião plástico porque querem uma alteração estética, e aí o cirurgião plástico identifica que existe um Uhum. problema respiratório e acaba encaminhando pra mim pra gente fazer isso em conjunto. Então as 2 vias Ah, as 2 vias funciona. funcionam. Ai, que Exato. legal, bom saber, porque às vezes, também deve ser uma curiosidade muito comum, né, o pessoal se tu faz as 2 coisas, se não faz, se tem como fazer junto, né. Com certeza, sempre tem quem pergunte: "Ah, mas já que eu vou operar o nariz, será que não dá pra dar uma mexidinha aqui, Aham. uma raspadinha ali?" É isso Então, aí. tem bastante. E aí a gente associa as 2 coisas e funciona super bem. E para quem assistiu aqui esse episódio até o final e quiser falar um pouquinho mais com a doutora Majorier, a gente vai deixar aqui na descrição todos os contatos, né, onde que o pessoal pode te encontrar também. Então, eu trabalho em Caxias do Sul, meu consultório fica no City Life, né, que é localizado na esquina da Bento com a Moreira, e basicamente os atendimentos são feitos ali e depois cirurgias no seu hospital, enfim, mas é só ligar, conversar com a minha secretária, Cristiane, que ela vai ter o prazer de atender vocês. Perfeito.